Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Paideia News. Você sabe que nesse quadro a gente vai falar sobre os assuntos que foram notícia no mundo, no Brasil e que tem a ver com aquilo que o Paideia fala, né? Que são as ciências, né? Ciência natureza, ciências humanas, enfim, tudo junto e misturado. Então, essa semana não podia ser diferente, o Paideia News tinha que falar exatamente do desmatamento que está acontecendo, dos incêndios que estão acontecendo na Amazônia por conta desse desmatamento, né? A gente gostaria de deixar bem claro já o nosso posicionamento. Nosso posicionamento aqui é com a verdade, né? Ciência. É ciência. Tudo que a gente falar aqui a gente não tirou da nossa cabeça. A axiologia não está dentro da nossa área aqui, né? A gente não faz axiologia, a gente faz sociologia, história, biologia, química, mas axiologia, infelizmente, a gente não está habilitado para fazer isso. Felizmente. Então assim, claro, a ironia é uma, enfim, claro, da área da linguagem, né? Então olha assim, tem muito mito sobre a Amazônia. Por exemplo, o antigo que eu sempre ouvi, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Bobagem. A Amazônia não é o pulmão do mundo porque a gente liga isso à produção de oxigênio. Não, ela consome muito oxigênio, né? Todo oxigênio que ela produz, ela acaba consumindo. Não é essa a questão da Amazônia. Então dá pra destruir a Amazônia, não tem problema nenhum. Claro que não. A Amazônia, ela serve para vários elementos que o William vai falar para vocês, e tem muita gente falando algumas inverdades, algumas mentiras, né? Sobre isso. Por exemplo, que as ONGs estão botando fogo na Amazônia para chamar atenção porque perderam verba do governo. Cascata. Isso não faz o menor sentido, porque em primeiro lugar as ONGs elas estão ali trabalhando sem, não tem um objetivo lucrativo, e elas estão trabalhando para a preservação do meio ambiente ou para algum projeto social. É para isso que serve uma organização não governamental, é um trabalho quase que voluntário. Outra coisa, se uma ONG estivesse fazendo isso, certamente elas seriam descobertas, né? Porque isso é uma atividade que, se você estiver fazendo sem um apoio muito grande por trás, sem uma instituição muito forte por trás, você certamente vai ter um problema, porque há muita fiscalização. E quem está fazendo isso certamente deve ter algum tipo de apoio por trás. Então não tem nada a ver com ONG. Esses incêndios que acontecem lá, eles muitas vezes são criminosos e muitas vezes eles são oriundos de uma atividade criminosa, que é o desmatamento que as pessoas fazem, né, daquela região para poder grilar a terra, que é, né, cortar as árvores para poder depois vender, especular com a indústria, né, enfim, com a especulação imobiliária, apropriação de terra indígena para poder também produzir soja, para poder produzir gado, ou seja, o agronegócio, até toda a questão da biodiversidade. Então tem muito interesse na Amazônia, e as pessoas no último ano, né, aumentou exponencialmente essa destruição da mata, e está sendo assunto no mundo inteiro. Já tem reunião do G7, não é o Sandro, não é o William. Tá todo mundo falando disso aí, e certamente tu já sabe disso, né, William? Com certeza. Esse canal também, Paideia News, ele traz esses momentos atuais da história, né? E como tu falaste, né, a Amazônia é a bola da vez. E a gente traz essa ideia também até para desmistificar algumas ideias que o Sandro já comentou, que é relacionada à questão da Amazônia sendo o pulmão do mundo. Realmente não é, ele é um regulador do clima, principalmente um regulador do clima aqui do nosso próprio continente, né? A gente sabe que tem a formação dos rios voadores, também chamados rios aéreos, que são aquela grande quantidade de evapotranspiração ou transpiração dos seres vivos que estão na Amazônia, principalmente as plantas, obviamente, porque elas evapotranspiram em grande quantidade. Uma planta, pra vocês terem uma ideia, ela pode evapotranspirar cerca de 300 litros em apenas um único dia. Então imagine bilhões de plantas que tem na Amazônia fazendo esse trabalho todo dia. E é claro que essa evapotranspiração que ela executa, ela vai produzir a sua própria chuva. Produzindo a sua própria chuva, ela acaba também criando os rios voadores, rios aéreos, que acabam esbarrando ali nos Andes, né? E são direcionados para a região do centro-sul do Brasil, para o sul do Brasil e até para o Uruguai, Argentina, acaba chegando até nessas regiões mais distantes. Então a Amazônia, sim, ela tem um poder de equilíbrio climático no nosso continente enorme. E essa é a ideia que a gente quer passar para vocês. Esses achismos que nem a gente comentou antes, de que dá para destruir ou que não vai ter problema, isso aí é balela. Ou também essas questões relacionadas ao próprio diretor do INPE, que acabou sendo demitido, né, do seu cargo, foi tirado do seu cargo, exonerado do seu cargo. Porque apresentou dados. Porque apresentou dados verídicos. Então isso também a gente quer desmistificar, tá? Porque o INPE ele serve para isso. Tem o Nobre, que foi um grande pesquisador, e é um grande pesquisador vinculado ao INPE também, e ele traz todos esses dados para nós.
o próprio YouTube tem diversos vídeos dele. Então, cabe lembrar que esses rios voadores, sim, eles são cobrados em vestibulares, são cobrados em Enem, e eles são muito importantes na hora de fazer alguma questão relacionada à Amazônia. Cabe lembrar também que esse desmatamento, essas queimadas também, elas vão fragmentando os territórios, e a partir do momento que tu fragmenta os territórios, tu acaba danificando toda a biodiversidade ali presente. E a Amazônia, ela é um bioma extremamente peculiar, então a partir do momento que tu vai desmatando, tu vai criando e desertificando ou criando desertos nessas regiões, então é muito problemático sim essa questão. Para todo mundo, não é só para quem está morando lá, não é só para os indígenas são os primeiros que estão sofrendo, os animais, as plantas são os primeiros que estão sofrendo, mas vai pegar para todo mundo. Se vocês tiverem sorte, alguém, né, um cientista fizer a prova do Enem, esse tipo de questão está caindo de maduro, né? Se for um cientista, se for uma pessoa séria a fazer essa prova, está caindo de maduro essa questão dos rios voadores, essa questão da mudança climática no mundo, está o mundo inteiro preocupado por causa disso, então é bem possível que caia no Enem. Então vamos torcer para que tu tenha sorte nessa dica e sorte que essa questão caia lá no Enem, na prova de vestibular que tu vai fazer. Essa era a ideia do Paideia News dessa semana e a gente volta assim que as notícias começarem a pular, né, William? Com certeza, estamos aí. Paideia News para vocês. Abraço.